Olá, bom dia, Patrícia. Professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Professora, eu sou assessora de área, sou a Patrícia, e daqui a pouquinho as suas assessoras de sessões estão entrando, tá? Tá A bem, Tatiane. Ela é uma das autoras também, tá bom? tá bem, obrigada. Tá, tchau, Paty. tchau. Tchau, tchau. Oi, Suzane. Oi, Tati, boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Eu estava só ajeitando aqui as coisas para ver se está Tranquilo. funcionando mesmo direito. Tudo bem? Tudo, eu sou a assessora da sessão. Ok. A Suzane disse que está com problema no microfone. Suzane, realmente eu não consigo te ouvir. Dá como se o microfone fosse fechado. Oi, Oi, Tá? agora te ouço. Tá dando um eco, parece para você, né, Suzane? obrigado. Boa tarde, gente. Boa Consegui tarde. resolver. Eu só não sei fazer. Desligou seu áudio, Suzane. Oi, Sim, agora. eu desliguei por causa do eco. Eu vou tentar descobrir o que que é. Acho que agora passou, melhorou. Ainda tá com eco? Ah, tá. Então tá bom. Eu só não sei botar esse fundo que vocês colocaram. Eu vi alguma coisa lá no site, mas eu não. Eu consigo fazer isso agora? Não, né? Consegue sim. Aí embaixo Como que eu. também tem uma câmera aí. Você já baixou o fundo na sua tela? Tenho que ir lá no site, né, do CMEAD para baixar isso, né? É, teria que ir. Você, Deixa eu ver se você, eu consigo. você vai apresentar arte Eu? Sim. também? É porque, na verdade, eu acho que esse fundo de tela, eu não sei se ele está disponível para quem vai apresentar. Ele tá, Tati, você sabe? Tá. Também não sei, eu acho que não está disponível para quem vai apresentar. Acho que só foi o template da apresentação. Isso, eu acho que só tem o template da Ah, apresentação. tá. Dani. Esse aqui é só para quem vai trabalhar mesmo, sabe? Durante o evento. Mas de Uhum. qualquer forma, bem-vinda, Tá viu? bom, então. Eu só peço só que Obrigada. confira se o nome que está aparecendo na tua tela, como Suzane Barreto da Silva, está correto conforme o número da inscrição, o nome da inscrição. Porque é esse E que vai ser Tá, chamado. assim. tá? Ah, ok. Professora, na ordem que estava para mim, que eu também vou apresentar um trabalho, apesar de eu também estar assessorando a sessão, mas eu também vou apresentar. Na ordem que estava para mim, para a apresentação, está em uma, e agora quando eu for olhar na sessão, está em outra, está em ordem invertida, as apresentações. Bom, para mim não. Trabalho. Qual que é o seu artigo? O meu, vamos lá, porque quando eu olho lá em cima, como eu sendo apresentadora do artigo, né, começa por sustentabilidade e gestão do Brasil, né? O primeiro? É, Ah, não, para mim já não aparece esse, não. Para mim parece o colonialismo verde. O pois é, primeiro. o segundo é o Redes, né? Não, é o contrário. Olha, para mim, deixa eu entrar aqui de uma Deixa eu vez, de olhar novo, aqui, peraí, para ver lá se em houve cima tá mudança nesse assim, momento, porque até o momento não havia mudança, não. Aqui, ó, ver todos os artigos.
Sustentabilidade é o primeiro, economia do cuidado, que é o meu, tá? Eu também vou apresentar, é o segundo. Redes de relacionamento é o terceiro e colonialismo verde agora é o quarto. É isso? Deixa eu olhar aqui só na parte de baixo, Tá. professora. Mas que na parte de cima tá uma coisa e na parte de baixo tá outra. Uhum. Tô achando que é Na isso. parte de baixo, na hora de apresentação, tá nessa ordem que a senhora disse, a de apresentação aqui de baixo. Ah, ok. Quem vai trabalhar tá em uma ordem, e na hora lá em cima tá em outra ordem, né, pra mim, mas tá tudo certo. Tá tudo certo? Ah, então tá Então bom. eu sigo essa ordem quando eu for apresentar, professora. Ok. Aí outra pergunta, 15 minutos para cada um apresentar e 7 minutos mais ou menos para debater. Tem alguns professores, eles pedem, alguns moderadores, né, e professores, eles pedem com que seja tudo no final e tem uns que preferem ser posterior a cada trabalho. A senhora prefere como? Eu prefiro no final também. No final, debater todos. Isso, exatamente, porque aí dá a oportunidade de todos apresentarem, né, com um tempinho. Às vezes, se tiver que ultrapassar um minutinho, não teria nenhum problema, mas aí a gente não atrapalha ninguém, a apresentação de ninguém, sabe? Ah, tudo bem, professora. Boa tarde, Riquelme. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acho que só seria a gente mesmo, professora. A senhora vai apresentar um, eu vou um, o pesquisador Nicole Riquelme? vai apresentar um e a pesquisadora Suzane também um, né? Pronto. E Isso, fechou. exatamente. Bom, gente, então, eu gostaria de agradecer, né, cada um de vocês aí por essa disponibilidade. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão, que acaba reunindo, assim, algumas pesquisas que são relevantes, né, voltadas aí para a compreensão das práticas organizacionais e redes de relacionamento e desafios contemporâneos aí ligados à sustentabilidade, equidade e inovação. E aí, como a Tati comentou, para garantir, então, o mesmo tempo, né, a todos os participantes, é interessante que cada autor, então, né, fique aí em torno dos 15 minutos para a apresentação do seu artigo. E aí a gente vai deixar as perguntas e os comentários para o final das exposições, tá? De modo, então, que nós possamos promover um debate mais integrado e produtivo aí entre as pesquisas que vão ser apresentadas. Mais uma vez, eu já agradeço, né, a todos aí, parabenizo antecipadamente os autores aí pelos trabalhos. Eu fiz a leitura desses trabalhos já tem um tempinho, agora, né, de ontem para hoje, eu já dei umas pinceladas, e aí a gente vai trabalhando isso, no decorrer, então, das apresentações. E aí, eu gostaria de manter, se não for, né, se ninguém se opor, gostaria de manter essa ordem que já estava lá, que seria o artigo que fala sobre, o primeiro artigo seria sobre sustentabilidade. Poderia ser esse o artigo? Sustentabilidade em gestão no Brasil, tensões entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e práticas territoriais. Exatamente. Tá bom. Suzane, pode ser, Suzane? Então, você pode projetar aí para a gente, por favor? Por favor, tu apresenta em 15 minutos. Ah, E de eu antemão, eu já vou... vou clicar aqui, eu não estou muito habituada. Tem uma setinha escrito Share, bem no meio da tela. Não, sim, eu já coloquei, mas já está aparecendo para vocês ou não? Não, ainda não. É estranho. Vou botar de novo. Tati, você consegue cronometrar o nosso Eu estou com o cronômetro, 15 minutos, ok? Tá bem, E qualquer obrigada. coisa, eu aviso. Apareceu aí para vocês? Deu certinho, Apareceu. Suzane. Boa sorte. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde para vocês, me apresentar. Me chamo Suzane Barreto da Silva. O artigo é da minha autoria, juntamente com o professor Sérgio Montalvão. Nós dois somos da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O título do artigo é Sustentabilidade em Gestão no Brasil, tensões entre os ODS e as práticas territoriais.
A contextualização, né? A literatura tem mostrado que os ODS, embora amplamente mobilizados como fundamentos estratégicos, enfrentam desafios de tradução e operacionalização em realidades marcadas por desigualdades estruturais, fragilidade institucional e diversidade sociocultural. Então, a gente vê na literatura que, de fato, os ODS eles estão sendo divulgados e até mobilizados, né? Só que eles foram pensados como um modelo global, universal, porém, nós temos especificidades locais, né? No caso do Brasil, não só do Brasil, mas principalmente dos países em desenvolvimento, a gente tem desigualdades estruturais, fragilidades institucionais e diversidades socioculturais que dificultam essa aplicação acrítica, né, automática desse modelo nessas realidades. Então, a questão central do artigo é como os estudos sobre sustentabilidade e gestão no Brasil evidenciam as tensões entre os objetivos de desenvolvimento sustentável e as práticas territoriais de desenvolvimento sustentável. E aí é importante a gente compreender o que a gente está chamando de tensão entre os ODS e as práticas territoriais. A gente sabe que nenhuma política pública de sustentabilidade territorial ela é aplicada, né, sem disputa, sem conflito de interesse, sem conflito de poder e de conhecimento. Inclusive, essa é até uma temática que eu percebi no artigo do nosso colega, ou colega, não sei de quem é o artigo ainda, sobre as offshores, né, que ali tem vários exemplos justamente dessas tensões, desses conflitos de interesse, de poder e de conhecimento também. Então, em geral, esse conflito ocorre entre agentes governamentais e comunidades, entre a diferença da lógica econômica e a lógica ambiental, e do saber técnico e do saber local. E aí também para a gente compreender o que seriam as chamadas mediações, né? É tudo aquilo que faz a ponte entre as normas globais, no caso os ODS, e as práticas locais. No caso, eu falo sempre dos ODS porque eles são os que aparecem mais recorrentemente, as menções nos artigos, menções diretas e indiretas, mas tem outros modelos globais também, mas o artigo foca principalmente nos ODS. E aí essas mediações, elas podem ser institucionais, sociais, cognitivas, culturais. Em cada caso, a gente vai ter atores ali fazendo essa tradução, né? No caso institucional, a gente viu, inclusive, na revisão de literatura, né, do artigo, comitês, redes locais, conselhos municipais, sociais, são os movimentos comunitários, as universidades, as ONGs, os coletivos, e cognitivo-cultural, a gente vê formas locais de entender o que é sustentável, né? Então, essas mediações, né, que são feitas por intermédio desses atores que a gente identificou na literatura, elas são traduções, adaptações, negociações e reinvenções, né, desses modelos locais, globais, né, para dentro da realidade territorial. E aí, no referencial teórico, a gente discutiu a sustentabilidade como ideal universal versus a sustentabilidade situada e relacional, a expansão do discurso sustentável em políticas institucionais, a gente falou brevemente sobre a Agenda 21, a ODS, outros compromissos climáticos e outros modelos também globais, a crítica também da literatura em relação a essa aplicação mecânica dos modelos globais, que reforça assimetrias e invisibiliza saberes locais, e a necessidade justamente da gente territorializar esses modelos de sustentabilidade, considerando os aspectos ambientais, sociais e culturais do local, né? Ainda no referencial teórico, a gente discutiu, com base na literatura, o território como espaço vivo de cultura, saber e resistência, ou seja, como um ator também nessa ressignificação, nessa construção. As principais tensões que a literatura já traz sobre essa questão, né, dos modelos, que são importação à crítica de políticas e indicadores globais, fragmentação institucional, exclusão de atores locais, que a gente viu também nesse outro artigo que eu mencionei, que vai estar aqui junto com a gente discutindo, resistência e ressignificação comunitária. E a gente entende que para a gente entender se a política
é efetiva ou não, a aplicabilidade daquele modelo é efetiva ou não, a gente tem que compreender essas tensões e essas formas de mediação, se de fato elas conseguiram adaptar o modelo à realidade local para averiguar se de fato aquela política, aquela ação, aquela iniciativa está sendo efetiva. A metodologia foi uma revisão sistemática da literatura, a gente avaliou 38 artigos da base Cielo Brasil dos últimos 10 anos, foco em gestão e sustentabilidade, com menção às ODS, não somente as ODS, conforme eu falei, tem outros modelos também, só que ele é o mais recorrente, o foco do artigo, os contextos territoriais diversos também, e a gente analisou com base em 4 eixos temáticos, que são os modelos globais mais mobilizados, a gente avaliou quais são os mais mobilizados, as escalas e contextos territoriais que mais aparecem nessa literatura, as formas de manifestação dessas tensões, desses conflitos, e as estratégias de mediação e a inovação social, as inovações que emergem, né, dessas mediações. Então, avaliando o primeiro eixo, né, que são os modelos globais mais mobilizados, né, todos os artigos analisados citam pelo menos um modelo global. ODS e Agenda 21 são os mais frequentes, mas também a gente tem a presença da Carta de Ottawa, princípios da FAO e ONU, ICESBID, GOL e o TRIPS da OMC. Uso recorrente normativo e simbólico, sem adaptação, isso acontece com recorrência nos casos avaliados nesses artigos. Em relação às escalas e contextos territoriais, predominância do nível local, 60% dos artigos, né, estão dentro de municípios médios e pequenos, comunidades tradicionais, cooperativas agrícolas e periferias urbanas. A diversidade, né, vai desde a Amazônia, Vale do Ribeira, Sul, Nordeste e fronteiras internacionais. E os desafios mais comuns nesses territórios, né, é a baixa coordenação intergovernamental, a descontinuidade de políticas públicas e as desigualdades regionais. Agora, avaliando outro eixo temático, as formas de tensão entre global e local. 4 padrões de tensão são identificados, né? Que ele já mencionou, inclusive, a apropriação normativa e descontextualizada dos ODS, fragmentação e falta de articulação institucional, descompasso epistemológico, o que se mede, o que importa de fato para aquela comunidade, né, que realmente reflete ali a realidade local, e interessa, né, para aquela realidade local, e a resistência de comunidades tradicionais à imposição de modelos externos. Outro eixo, né, estratégia de mediação e inovação. 24 artigos apresentam, de fato, mediações capazes de contextualizar as ODS, ou seja, são mediações positivas, com resultados positivos. Os agentes mediadores, os principais são as universidades, movimentos sociais, coletivos locais e gestores engajados. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, que foi o saneamento ecológico na Praia do Sono, que eles conseguiram mediar e associar ali práticas locais, conhecimentos, saberes locais da população caiçara, e a alimentação escolar e sociobiodiversidade no Rio Grande do Sul, né, em que eles conseguiram assimilar ali alimentos tradicionais, integrá-los às políticas públicas. E aí, na discussão, né, a gente entende que há um movimento ambivalente, ao mesmo tempo que há a difusão das ODS, há toda uma resistência também territorial, resistência essa que, ao meu ver, é positiva, né, que ela serve como forma de mediar e adaptar, traduzir, né, tornar esses mecanismos de fato efetivos para a nossa realidade, né, para as diversas realidades aqui no país. A adesão formal não implica em transformação, né, então depende, né, da importância dessas mediações políticas e culturais. A compreensão dos territórios como sujeitos ativos nessa construção da sustentabilidade, né, não dá para ser um modelo universal e sem uma adaptação, né. Chave para a efetividade, a gestão territorial né, a gestão territorial colaborativa com democracia e equidade de saberes locais, e a Agenda 2030 só se realiza plenamente quando retraduzida e ressignificada nos territórios.
Considerações finais. As ODS são relevantes como marcos orientadores, mas são limitadas por desigualdades e fragmentação. E as experiências brasileiras mostram novos caminhos de territorialização crítica da sustentabilidade. São as principais considerações. E aí eu coloquei as referências bibliográficas aqui, até porque o modelo colocava, né? E é isso, obrigada. Não sei nem quanto tempo que eu levei. Obrigada, Suzane. Deu só apenas 10 minutos e alguns segundos. Se quiser quer acrescentar alguma informação, a apresentação, pode fazer. Se quiser passar para... Eu prefiro aguardar o debate mesmo. Tá, obrigada. Muito obrigada, viu, Suzane? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Só aproveitar, Riquelme, a Tati deu um recadinho, acho que você não tinha entrado ainda na sala. O nome que está aparecendo aí no seu, debaixo aí do seu rostinho, Riquelme Salles, é o mesmo, tá certinho com o que tá lá quando você submeteu o artigo? Ah, tá. Eu vou só colocar completo, que aqui só tá o Salles. Ok, por favor, Ricardo, completa só o resto. Pronto, Que vai agora ficar a lista de tá, apresentação. tá igual. Isso. E agora, então, o próximo artigo, gente, vai ser o meu, tá? Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Ok. Tá aparecendo para vocês já ele todo? Assim. Sim, sim. Pessoal, meu nome, então, né? Eu sou a professora Renata. E eu apresento esse artigo, então. Não, só um instantinho, gente. Estou me atrapalhando aqui. Peguei o artigo errado. Hoje eu já apresentei 2 pela manhã. Então, eu sou uma das autoras da Economia do Cuidado e Economia Circular, o essencial e invisível aos olhos, tá? Eu, juntamente com a Adriana Carmo e a Cláudia Ferreira, todas três somos da PUC Minas, todas somos doutoras, e o contexto desse trabalho, esse artigo, ele discute como o trabalho do cuidado, ele é essencial à vida social, né? De certa forma, ele segue sendo invisibilizado na economia brasileira e que durante aí, né, houve algumas reflexões que durante a pandemia, né, quando o lar virou, então, espaço de trabalho, essa desigualdade social ainda ficou ainda mais evidente, né? E aí ela acabou revelando que o cuidado, ele é um ato econômico, político e social e que precisa ser reconhecido e valorizado. E aí, por que falar de cuidado, né? E não apenas, o cuidado, ele não é apenas uma tarefa doméstica, ele é a base moral, assim, e material da vida humana. A pandemia acabou escancarando isso, como eu disse lá atrás. Mas, no entanto, apesar dessa centralidade, nós seguimos tratando o cuidado como se ele fosse uma atribuição feminina, gratuita e infinita, porque, né, de fato, é todos os dias, o tempo inteiro, né? E esse trabalho invisível, né, até mesmo para o PIB, na política econômica e no desenho aí institucional, ele revela, então, um caráter seletivo de certa forma, assim, perverso do capitalismo, quando ele se trata de reconhecer o que sustenta sua própria dinâmica. E aí, com isso, a gente traz a nossa pergunta, que é como o trabalho de cuidado ele sustenta a economia formal sem jamais ser reconhecido como parte dela. E aí a gente traz como hipótese a ausência de políticas estruturadas de cuidado, ela não é acidental. Ela acaba funcionando, ela é funcional, na verdade, né, ao capitalismo neoliberal e racista. Então, esse estudo ele acaba partindo de uma provocação, né? A economia formal ela depende da exploração de um trabalho que é naturalizado e invisibilizado, o trabalho de cuidado, né?
E aí, durante a Covid, expôs essa dependência, mas em vez de nós reinventarmos o modo aí como nós estruturamos nossa economia, a tendência, na verdade, foi reforçar esse modelo excludente, né, obrigando as mulheres, em especial mulheres negras, a sustentarem emocionalmente, fisicamente, socialmente uma crise global sem contrapartida. E aí, é, a gente traz, né, no nosso referencial teórico aí, o cuidado como motor oculto da acumulação capitalista, a gente traz a crise global da reprodução social, o cuidado como prática política de resistência e a economia feminista, né, diferente aí do olhar sensível, crítica ao androcentrismo estrutural da economia neoclássica. A nossa metodologia foi feita uma revisão narrativa, né, com enfoque assim interseccional mesmo, mulheres, né, mulheres negras, baixa renda. Nós analisamos dados secundários dos painéis que são disponíveis para a gente, e esses painéis foram reinterpretados aí sob a lente do gênero, raça e classe. E essa análise foi orientada pela crítica estrutural, né? Para a gente poder compreender assim, pelos dados, os números são frios, mas o que que eles nos dizem, né? O que que estão por trás desses dados? O que que esses números acabam escondendo? E aí a gente, debruçando aí sobre essas informações, a gente viu que os números aqui não apenas estatísticas, não são apenas estatísticas neutras, eles evidenciam algumas políticas. Quando o IBGE nos diz aí que 91% das horas de cuidado são exercidas por mulheres, está implícito aí que a política pública ela não reconhece esse tempo como trabalho. São 91% dessas mulheres que fazem isso. E aí a mercantilização de um tipo de produto e a desvalorização de outro, ela não é acidental. Infelizmente, isso é um projeto, né? Um projeto do sistema. E aí, quando a gente vê é, a questão das políticas, né, que foram negadas. O Brasil ele não possui aí uma política nacional de cuidado. E isso não acontece porque isso é gratuito, não foi possível. Opa, deixa eu pular. É, isso não acontece porque isso foi gratuito, isso não foi possível implementar, mas é porque o cuidado, ele gera lucros quando ele é gratuito, né? Seja no campo doméstico, seja no setor de serviço precarizado, que explora majoritariamente mulheres negras. E aí, a pandemia acabou funcionando, então, como uma verdadeira lupa dessas desigualdades sociais e de gênero, quando as escolas fecharam, as creches, esses espaços de cuidados e foram empurrados para dentro dos lares, como eu disse lá atrás. E acabou recriando mais uma vez, majoritariamente, né, sobre as mulheres, mais esse trabalho. E aí o chamado home office, né, ele acabou sendo vendido aí como privilégio, mas a ideia ele acaba desconsiderando a diferença de gênero, né? Do ciclo de vida, de estrutura familiar. Para muitas mulheres, especialmente as mulheres negras e periféricas, ele significou a sobreposição de jornadas e, infelizmente, a perda de espaço, de respiro, quando a mulher saía para fora de casa, né? E de certa autonomia, quando ela podia fazer isso. E aí, essa sobrecarga invisibilizada levou o que os autores chamam, né, de burnout feminino e racializado, expondo então a contradição, né, entre o discurso do cuidado como valor social e a falta desse reconhecimento e dessa redistribuição dessas responsabilidades. E aí, quando a gente diz, né, quais são as propostas emergentes e quais são os limites dessas propostas, assim? E aí a gente vê que a renda básica universal, bom, ela avança, mas sozinha ela não vai resolver. Política de tempo, elas redistribuem sim, mas elas não vão desmercantilizar. O cuidado como bem comum é uma alternativa radical que acaba tensionando, né, o capitalismo e o patriarcado. E aí vem a pergunta, então, quem cuida de quem?
né? É uma pergunta ética, econômica e política. E aí a gente vê que o trabalho do cuidado sustenta a vida e o capital e não é remunerado como tal. Que falar sobre a economia do cuidado é falar sobre o modelo de sociedade que nós queremos construir, que a saída ela não virá de pequenas reformas ou simplesmente alguns programas isolados. Não adianta a gente sentar, se debruçar e falar isso, por isso vai resolver. Não é assim, porque ela exige repensar esse lugar de reprodução social, que é redistribuir o trabalho e enfrentar esse patriarcado como tecnologia de poder. E é um debate ético, econômico e político. Então, assim, desnaturalizar o cuidado é central para poder pensar uma economia pós-capitalista e feminista, mas não basta valorizar o cuidado, é necessário, né, transformar essa lógica que ele acaba explorando. Bom, meu tempo era só isso, e aí nós vamos deixar, então, os debates também para o final. Bom, obrigada. Obrigada, professora. Só foi apenas 9 minutos, que se ao final quiser falar mais alguma coisa, Uhum. eu A agradeço. gente deixa para o final. O próximo trabalho seria o meu e o do professor Riquelme, né? Que é o rede de... Confirmando, professora, é isso? Rede de relacionamento e assimetria. Mesmo, exatamente. Aparecendo para vocês. Tá carregando aqui. Ainda não, está Agora carregando. apareceu. Apareceu, mas não está em tela cheia. Tudo bem. Eu estou tentando colocar agora, deu certo? Não, ainda não. Você vai ter que ir à apresentação de slides personalizadas. Peraí, deixa eu só interromper aqui. Eu já deixo aberto, e quando eu for... Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim, ok. Boa sorte. Deixa eu ver se passa, né? Porque pode ser que não passe, né? Eu vou marcar o seu aqui, tá? Professora, mas eu tenho que saber se está passando. Porque, Tá? às vezes, Não, ainda não. tá? Passou, Passou? Ok. passou. Ok. Vamos lá. Rede de relacionamento e assimetria informacional. Inserção internacional de startups do global. Brasileiros no mercado de crédito de carbono. São dos autores Tatiane de Souza Serafim e Riquelme Salles da Silva. Os dois são mestrandos da Universidade Federal do Ceará. O professor Riquelme também está aqui presente, certo? Esse trabalho ele traz como introdução, ele demonstra o avanço da economia de baixo carbono, né? Que ela tem impulsionado o surgimento de novos modelos de negócio. Que esses novos modelos de negócio são a venda de crédito de carbono por meio de vários segmentos. Tanto ele pode ser do agronegócio, certo? Até mesmo da utilização de energia eólica, de energia solar, da fabricação de carros na qual não emitam CO2, é algo totalmente intangível. Por ser algo totalmente intangível, ele requer uma ligação maior entre quem está vendendo e quem está comprando. Eu tenho que dar o quê? A confiabilidade, né, disso. E além da confiabilidade, também tenho que dar tanto eu tenho que fazer essa confiança, como posterior tem que ver sobre as informações que estão sendo repassadas. Que é isso que esse trabalho fala, sabe? Porque o crédito de carbono ele já está sendo vendido. E lá na frente eu vou conseguir demonstrar isso por meio de que os autores vêm falando, né? E no contexto brasileiro, os créditos de carbono, ele pode ser uma oportunidade de que estratégia, porque o Brasil ele tem condições de vender crédito de carbono por vários viés. É tanto que até a gente que eu estava fazendo uma pesquisa com
algumas pessoas que estavam falando sobre isso, falando mesmo, né? Que eu estava conversando e as pessoas estavam fazendo pesquisa sobre isso, com a pessoa da geografia. Aí eles falam assim, que até mesmo a parte da mata daqui, que a gente nem vê, os manguezais, também são favoráveis para a venda de crédito de carbono e muitas pessoas não conhecem, né? Sobre isso. A questão da pesquisa é como as startups Born Global brasileiras atuam na inserção do mercado de crédito de carbono, considerando mecanismos de redes nessas ligações e as assimetrias informacionais presentes nesse mercado emergente. Objetivo geral, como atuam essas startups Born Global brasileiras na estruturação e desenvolvimento do mercado de crédito de carbono, né? Por meio dessas redes e a teoria da assimetria informacional, que está sendo elencada aqui no trabalho. Os objetivos específicos é compreender o panorama atual do mercado de crédito de carbono, né? E analisar essas redes de relacionamento, o que que influencia essa competitividade, que nem eu disse que o Brasil ele pode ser competitivo, né? Investigar os efeitos da assimetria informacional sobre a confiança e a legitimação dos créditos de carbono e propor um framework. O trabalho, ele traz, na conjuntura mesmo do trabalho, ele traz um framework falando sobre isso, sobre todos esses viés. Desde o Born Global, que já nasce, né, a startup já nasce para se internacionalizar, como também essa parte de ser crédito de carbono, que é algo intangível, o network, e depois do network a assimetria. Que a assimetria ela vem sendo bem relacionada, por quê? Porque a gente está falando de outros países, e cada país tem a sua legislação. Sempre vai existir essa assimetria, bem ou mal sempre vai existir, né? O referencial teórico traz sobre os créditos de carbono no panorama do Brasil. O Brasil, anteriormente, ele trabalhava no mercado voluntário, onde cada um fazia a sua parte, mas de forma que não tinha assim, essa regulamentação. Só que no final do ano de 2024, especificamente no mês 12, houve a criação de uma lei, certo? Que especificava melhor sobre isso, na qual ele implementa também algumas normas dentro desse mercado voluntário, certo? E também quais as empresas, como é que é. Por quê? O mercado de crédito de carbono, ele tem que ter digamos, empresas que eles evidenciem isso, dê a certificação. O Brasil está trabalhando totalmente de forma voluntária. E como os outros países, que são países desenvolvidos, já estavam trabalhando de forma regulada, tinha muito esse problema de quê? De que ver que a gente estava vendendo para o mercado regulado e a gente é um mercado voluntário, né? Não se tinha regulamentação anteriormente. Existiam vários desafios, a padronização, o governo, né? Que impactavam a atratividade dessas startups, né? Aí o referencial teórico ele traz isso, né? Que ele elenca o que é um startup global para que o leitor ele possa estar lendo e estar entendendo o que é isso, que é uma empresa que ela já nasce já para em busca de nichos globais. E esses nichos globais eles requerem um maior investimento e um maior conhecimento. E até mais por conta desse material que é intangível, que é o crédito de carbono, né? Aí fala da teoria dos networks, que ela enfatiza o papel da conexão. Como eu estou vendendo algo que é intangível, ter uma conexão e eu saber fazer essa conexão é crucial. Por quê? Porque isso vai demonstrar um desempenho maior na minha venda lá fora. E a teoria da assimetria informacional, depois que eu chego nesse ponto, na qual eu fiz a conexão, certo? Eu sou uma startup, vamos dizer isso. Eu fiz a conexão, eu expliquei e tal, eu ganhei mais aquela confiança, né? Só que posterior, o mercado lá fora, cada mercado atua de uma forma. A gente sabe isso até mesmo em relação aos impostos. Impostos do Brasil não é igual aos impostos que são dados nos Estados Unidos, ok? Ok. Aí, quando a gente vai falar sobre o mercado de crédito de carbono, o mercado daqui, por mais que ele tenha a regulamentação daqui não é igual à regulamentação de lá, certo? Eles têm algumas assimetrias em relação ao que é que eles vão ver se é crédito de carbono mesmo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, na parte da agricultura. Arar a terra de uma forma adequada, você já não emite crédito de carbono. Alguns outros países não consideram isso como
uma redução de CO2 que seja gerado crédito de carbono. Aqui é reconhecido isso. Os auditores vêm, reconhecem e veem que isso é uma forma, né? Agora, os auditores de lá, por meio da legislação de lá, a informação daqui, para ser repassada e estar convergente com a de lá, requer ainda muito trabalho. É isso que o trabalho traz. Ele traz esse framework explicando que tem que ter todos esses passos. Esses passos eles têm que ser bem feitos. Tanto o mercado de crédito de carbono, eu fazer a efetivação mesmo do crédito de carbono, que veio desde a averiguação que ele existe, certo? Que ele está mesmo em um contexto de economia e que ele pode ser dado como crédito mesmo, certo? Certificado por uma autorizadora, né, que normalmente é a Gol, já a Vera. Depois desses créditos de carbono, a empresa, a startup, ela trabalhar com isso. Aqui ela já está, a startup global ela já está, com o intuito de quê? De vender internacionalmente, ok? Para fazer esses agentes de inovação. Posteriormente, essa startup ela tem que se utilizar da teoria das redes. Para quê? Para fazer uma estrutura de relação, uma difusão dessa informação para fazer a venda, né? E posterior da venda ainda manter-se bem, para quê? Por conta a gente olha pela teoria da assimetria informacional, que a informação ainda tem que ter sido bem gerada, para quê? Por mais que tenha essas divergências na informação e tudo mais, ter a transparência e a eficiência do mercado, que é crucial. Estou falando de algo intangível e a transparência e a eficiência precisa existir desde o início do processo, que é a averiguação, até o final da venda e, consequentemente, posterior, o chamado pós-venda, que esse crédito ainda existe. O que adianta eu vender um crédito, por exemplo, é isso que eu tinha falado sobre arar a terra e tudo mais. Em determinado tempo eu estou fazendo de forma adequada e posterior à venda eu ainda não estou fazendo mais, entendeu? É tipo aquela constância na informação e transparência, né? A proposta maior, né, é que as startups Born Global, elas se utilizem de rede de relacionamento. Para quê? Para reduzir essa assimetria, para ter essa confiança e ampliar a competitividade que o Brasil tem e ele pode fazer isso. Ele só precisa fazer de forma bem feita, que é o que o trabalho quer fazer, tipo assim, evidenciar isso, por meio do framework, que é uma ferramenta, mostrando que esses passos têm que ser feitos e têm que ser feitos de forma adequada, até por se tratar de algo intangível, né? A conclusão do estudo é que ele evidencia que as startups elas desempenham, sim, né? Que elas estão tentando vender para fora, Born Global, tentando vender para fora, e que estamos trabalhando por um mercado. Eu digo estamos porque eu estou no Brasil e as startups é Born Global, né? Elas estão trabalhando para essa consolidação. E a teoria, né, das redes e da assimetria informacional, eles explicam isso, esse processo, elas podem evidenciar isso, a legitimidade e a confiança. E que futuras pesquisas, ela pode ampliar isso que foi feito, né, esse framework, que foi essa ferramenta de analítica para colocar de forma nesse modelo empírico, né, para demonstrar para as redes globais sobre os desempenhos e mitigar essa assimetria que lá na frente, que nem eu disse que o passo lá na frente vai existir. Até porque as empresas elas precisam disso, né? Reduzir a assimetria por conta dos relatórios de sustentabilidade, SG. Precisa existir o máximo por conta das auditorias que vão vir. E quando você publica um relatório de sustentabilidade online, você não tem só o auditor que foi feito que vai olhar aquele relatório, não. E nem só a empresa. A gente sabe que toda a população vai olhar. E tem que ficar de forma clara e evidente que aquilo ali é verídico e que funciona. E é isso que o trabalho vem demonstrar. Essas são algumas referências adotadas. Obrigada. Obrigada, viu? Certinho, 10 minutos. Obrigada a vocês. Agora a gente tem o próximo trabalho, né, Tati? É, Parabéns. obrigada. O próximo trabalho é o último, né? Que vai sobre o colonialismo verde. A Luísa, eu acho que ela entrou na sala e saiu, não foi? Ela está presente novamente, professora. Ah, Foi. Desculpa, eu sou assessora suplente, daí eu estava com um problema aqui no Zoom, mas agora eu consegui ficar. sim, que ótimo. Luísa, bem-vinda Muito e obrigada. boa sorte. Só me confirme se está aparecendo na minha tela, por favor. Está assim. Assim,
Aí me confirma se está passando o slide também. Ainda Não, não. não Tenta aí. passou, né? Agora sim, Passou? passou. Pronto, perfeito então. Agora pode começar a contabilizar. Boa tarde, pessoal. Sou o Riquelme. Esse trabalho eu vou falar um pouco sobre o colonialismo verde e a sustentabilidade local. Ele é um dos trabalhos que foi desenvolvido ao longo da minha dissertação. Então, minha dissertação eu estou trabalhando ela nesse modelo mais voltado para a construção de artigo. E a ideia aqui é justamente propor uma agenda de estudos a partir dessa revisão. Então, o título do trabalho é Colonialismo Verde e Sustentabilidade Local no Setor de Energia Eólica Offshore, Revisão Narrativa e Agenda de Estudos Futuros. Ele é um trabalho feito por mim, que sou mestrando em Administração e Controladoria no PPAC, aqui da Universidade Federal do Ceará. Ele também é feito em coautoria com a Tatiane, que está aqui na sala com a gente, e com a nossa orientadora, que é a professora doutora Márcia Zabdiel. E aí, para começar a falar um pouco sobre essa parte da sustentabilidade local, primeiro a gente tem um contexto de transição energética. Então, a transição energética ela hoje vem sendo muito debatida como principal estratégia para a gente conseguir, de fato, descarbonizar a nossa economia, isso a nível global. E aí, dentro desse contexto da transição energética, a gente tem a energia eólica offshore se destacando, muito olhando para a questão do seu potencial de geração energética. Então, hoje, olhando para o contexto do Brasil, a gente já tem uma energia eólica onshore, que são as torres eólicas em terra, que já estão caminhando para a sua consolidação aqui, principalmente no Nordeste, mas, por outro lado, o Brasil, por ele ter uma grande malha também marítima, a gente consegue observar esse potencial eólico offshore. Então, a energia eólica offshore ela é uma tecnologia que a gente coloca as torres eólicas no mar e, a partir disso, a gente consegue utilizar dos ventos que são mais intensos nessa costa marítima. E aí, a partir disso, o Brasil ele pode se tornar mais competitivo dentro da transição energética. E aí, por se tratar de um setor que envolve muitos atores, tanto atores investidores, quanto governos, quanto população local também, a gente, dentro dos negócios internacionais, tem as cadeias globais de valor, que é o nosso arcabouço teórico, que traz para a gente uma perspectiva analítica de maneira holística. Então, essa cadeia global de valor, essa teoria, ela está sendo usada aqui nesse estudo muito para a gente conseguir ver essa cadeia a nível internacional também. Então, entender como é que o setor de energia eólica offshore está se produzindo em relação a bens e serviços à escala internacional. E aí, dentro desse contexto das cadeias globais de valor e também do potencial eólico offshore do Brasil, é, todos esses pontos positivos têm atraído grandes investidores aqui para o nosso país. Então, as multinacionais elas passaram a olhar para o Brasil como um investimento estratégico para estar expandindo suas operações de mercado e aí também conseguir se estabelecer de maneira competitiva no mercado internacional, porque as empresas, elas, por mais que elas sejam de fora de outros países, elas trazem as suas operações para dentro do Brasil e, a partir disso, elas conseguem se consolidar, tanto dentro do Brasil quanto a nível global também. Porém, entrando um pouco agora na questão da problemática, quando a gente olha para o setor de energia eólica offshore, a gente percebe que essa expansão ela ocorre um pouco assimétrica. Então, a gente tem as grandes empresas que vêm de grandes nações, de países já desenvolvidos, trazendo todo o seu recurso financeiro para cá, mas quando eles produzem ali seus benefícios, a sua energia, as suas coisas sustentáveis, eles levam de volta para os seus países e deixam a devastação aqui em território nacional. Então, a partir do momento que isso acontece, essas multinacionais elas estão negligenciando a sustentabilidade local. Então, já foi até um pouco falado disso no primeiro trabalho, que falava das ODSs, assim, dessa questão. Então, aqui a gente consegue perceber um desequilíbrio. Então, eles querem atingir as metas globais, trazendo os investimentos para cá por meio das eólicas offshore, mas eles deixam os impactos aqui. E aí, quando a gente olha para esse contexto como um todo, a gente tem um outro conceito muito forte emergindo, que é o de colonialismo verde. Então, é aquele conceito que o Santos 2024 ele traz de que as grandes nações chegam em países menos desenvolvidos para poder captar seus recursos e aí a partir disso deixa os impactos naqueles países. Além disso, além da gente olhar para a parte mais empírica e prática também, quando a gente olha para dentro da literatura, a gente percebe que ainda não tem um conhecimento consolidado ali, uma compreensão sistemática sobre como as estratégias corporativas das multinacionais reforçam essas dinâmicas de colonialismo verde na cadeia global de valor,
de energia eólica offshore. Então, a gente percebe que é muito falado, são coisas que a gente já tem exemplos em outros países, mas que dentro da literatura a gente ainda não consegue ter um conhecimento consolidado ali daquele determinado conceito. E a partir disso surge a minha questão de pesquisa. Então, como que a literatura ela evidencia o papel das multinacionais na reprodução do colonialismo verde, na cadeia global de valor da energia eólica offshore? E para isso, o meu objetivo geral é identificar, por meio de uma revisão narrativa, as evidências do papel das multinacionais na reprodução do colonialismo verde na cadeia global de valor da energia eólica offshore. Como justificativa, aqui eu trago 2 pontos principais. Então, o primeiro é de cara logo assim a necessidade da gente ter esse avanço dentro da teoria de como que as empresas multinacionais estão trabalhando na cadeia global de valor da energia eólica offshore e como esse trabalho está reproduzindo ou não as dinâmicas de colonialismo verde. Então, como é que isso está acontecendo de maneira a afetar as desigualdades socioambientais nos países menos desenvolvidos. E, empiricamente, esse estudo ele busca trazer as evidências sobre os impactos desses empreendimentos em comunidades locais e ecossistemas marinhos. Então, a ideia aqui é justamente a gente entender como é que isso está sendo trabalhado, principalmente por meio de uma perspectiva de justiça socioambiental. Em relação à metodologia, esse estudo ele é um estudo qualitativo de caráter exploratório. O procedimento técnico feito foi uma revisão narrativa da literatura e foi utilizado 2 bases de dados, a Web of Science e a Scopus. Como recorte temporal, ali foi delimitado o período de cerca de aproximadamente 10 anos, então de 2016 a 2025, e aí aqui a gente não quis excluir o 2025, porque já teve alguns estudos que foram feitos no início do ano, porque essa é uma temática relativamente nova, então os parques eólicos offshore eles vêm ganhando notoriedade no Brasil nos últimos 5 anos, então é importante, de fato, a gente conseguir trazer esse tema para a atualidade, até para conseguir puxar mais estudos também, tendo em vista a escassez na literatura. E aí, como descritores de busca, aqui a gente fez algumas combinações, mas as 3 principais palavras-chave que a gente utilizou foi a Global Value Chains, Green Colonialism e Offshore Wind. Então, por meio disso, a gente também trabalhou conceitos de justiça energética e de extrativismo. Aqui eu trouxe o fluxograma para ilustrar um pouco sobre como que foi feito as nossas filtragens. Então, por meio daqueles descritores de busca, a gente conseguiu encontrar 27 artigos nas 2 bases de dados. Então, aqui a gente já consegue ver que, mesmo tendo um recorte temporal de 10 anos e puxando para esse ano também, ainda são poucos artigos publicados. Dentro desses 27, 10 foram excluídos por duplicidade, então sobraram 17. E desses 17, um foi excluído por não ter relação direta com a temática. Então, quando a gente olha para a literatura de negócios internacionais, sustentabilidade, principalmente para a parte de parques eólicos offshore, a gente vê que os estudos eles são 2 extremos assim, ou eles puxam muito para a parte técnica das eólicas offshore, ou eles puxam muito para a parte de problematizar as eólicas. Então a gente ainda não consegue ter uma grande quantidade de estudos que vejam de fato qual é o papel daquelas empresas e como é que elas podem trabalhar suas estratégias socioambientais. E aí, a partir disso, 16 artigos ficaram elegíveis para a nossa amostra, e para finalizar, por indução, a gente decidiu, de fato, incluir esses 16 artigos, porque eles estavam adequados aos nossos critérios de busca. E aí, para analisar esses 16 artigos, a gente teve aí 3 etapas na análise de conteúdo, que a primeira foi definir os critérios analíticos voltados para compreender, de fato, o papel dessas multinacionais, e aí esses critérios eles já foram definidos com base nos achados da literatura. O segundo foi a leitura sistemática desses estudos, para a gente conseguir categorizar eles. E o terceiro foi a gente, de fato, conseguir ter uma interpretação crítica e identificar os padrões mais recorrentes. Entrando agora na parte dos resultados, então, primeiramente, a gente tem a descrição desses estudos. Então, quando a gente olha para esses artigos que foram analisados, a gente percebe que eles estão muito centralizados nos conflitos locais e nas críticas a modelos energéticos. Então, como eu falei, os artigos que trabalham as eólicas offshore, eles levam muito para esse lado extremo mesmo da problemática. E ainda, alguns estudos, eles trazem uma análise abrangente sobre o papel dessas corporações. Então, eles olham muito para a questão de como que elas estão impactando de maneira socioambiental, como que elas estão trabalhando sua acumulação de capital e, principalmente, trabalhando a acumulação de capital dentro do setor da energia eólica offshore, que é algo que move milhões, assim. Em relação aos conceitos, focos e às teorias subjacentes, dentro desses estudos, a gente conseguiu ver que eles trazem muito a ideia mesmo
da raiz da origem da palavra do colonialismo, então eles trazem muita questão histórica, como isso é trabalhado, então o legado colonial e a divisão internacional do trabalho. Eles também problematizam muito a questão das narrativas hegemônicas de neutralidade tecnológica, então eles olham muito como é que os impactos eles são distribuídos ao longo da cadeia global de valor, e ainda esse arcabouço teórico ele não apenas revela contradições do capitalismo verde, mas ele também oferece subsídios para a gente repensar modelos de governança energética a partir das epistemologias do Sul. Então, até quando a gente faz um estudo assim bibliométrico desses estudos, a gente vê que são casos que foram aplicados das eólicas offshore no norte global, ou então na Ásia, no continente asiático. Então, a gente precisa entender mais como é que isso vai chegar aqui na América do Sul. Em relação aos resultados e práticas de colonialismo verde, então, os estudos eles olham muito para a questão de que essa transição energética ela vem sendo conduzida por uma lógica top-down, então de cima para baixo, e isso, consequentemente, reforça as hierarquias globais preexistentes, até hierarquias históricas também. E essa análise ela sugere que, na ausência de mecanismos robustos da participação das comunidades, eles tendem a estar repetindo padrões históricos, então vão estar acentuando disparidades regionais, vão estar reproduzindo padrões de exploração característicos desse extrativismo clássico. E aí, entrando na discussão, eu trago dois pontos centrais. Então, o primeiro é das assimetrias nas cadeias globais de valor da energia eólica offshore. Então, a literatura deixa isso bem claro, que essa cadeia ela está, de fato, reproduzindo assimetrias, e ela não está só reproduzindo, como ela tende a reproduzir também. Então, a gente precisa observar como que isso vai estar chegando no nosso país para que não se repita coisas que aconteceram em outros países, como a Dinamarca e nos países asiáticos. E essas desigualdades, elas se manifestam em três dimensões principais, que é a tecnológica, a econômica e a socioambiental. O segundo ponto de destaque que eu trago na minha discussão é sobre os dilemas entre a sustentabilidade local e o colonialismo verde na cadeia global de valor. Então, aqui a gente precisa entender até que ponto essa transição energética ela deve ir para alcançar as metas globais, mas também entender até que ponto isso está impactando de maneira local. Então, isso precisa ser analisado dentro de toda a sua cadeia produtiva, até por conta das relações de poder que existem nela também. E aí, no terceiro ponto da minha discussão é quando eu proponho uma agenda de estudos futuros com base nesse levantamento da literatura que foi feito. E aí, para essa agenda de estudos futuros, a ideia aqui é, de fato, a gente direcionar os pesquisadores da parte de negócios internacionais e sustentabilidade sobre gaps na literatura que a gente tem. Então, aqui a gente trouxe três pontos principais no nosso quadro, que é o eixo temático, lacuna identificada e proposta de pesquisas futuras. Não vou me aprofundar em cada um por conta do tempo, mas acredito que vocês já tiveram contato aí com o artigo e eu também vou estar disponível para conversar. Mas a ideia aqui é, de fato, a gente ter o eixo temático, a lacuna dentro daquele eixo e a proposta de pesquisa que deve ser feita para isso. Então, aqui a gente vai desde governança a temas de epistemologia e de justiça energética também. Mas que é muito interessante e eu, particularmente falando assim, é a parte que eu mais gostei desse trabalho, porque, de fato, ele dá uma direcionada. E aí, como considerações finais, então, os resultados, eles mostram que, de fato, a implementação dos parques eólicos offshore e a sua cadeia global de valor, ela reforça algumas hierarquias geopolíticas e socioeconômicas, principalmente quando a gente olha para o contexto do sul global. E aí, algumas implicações práticas que a pesquisa tem. A gente pode olhar muito para a questão da necessidade de ter mecanismos de transferência tecnológica, que reduz essa dependência do sul global, então que as empresas elas venham para cá se instalar, mas que elas também usem de maneira sustentável todos os recursos que a gente tem aqui, para quando elas forem embora levando os recursos, isso não afete. A gente tem um segundo ponto da institucionalização de processos participativos, e o terceiro, que é olhando muito para a questão de indicadores de avaliação, e também a questão de trabalhar de maneira justa a questão ambiental e distributiva. E aí, como principal limitação desse estudo, observa impasse em relação à sua abrangência geográfica. Então, a literatura existente, ela concentra a maioria dos seus casos no Atlântico Sul e da África. Então, aqui cabe também a gente ver como é que em outros países isso foi feito, seja países da Europa, seja países da Ásia. Aqui são algumas referências que eu utilizei e obrigado. Obrigada a você. Parabéns, viu? Obrigado. Bom, gente, a Tati, um aviso, a Tati colocou, novamente, né? A Tati colocou no chat aí uma avaliação para vocês fazerem, por favor, tá? Não esqueçam de fazer no finalzinho pra gente.
E aí agora a gente vai fazer, vamos abrir essa sessão, né? Esse tempinho aí, sobrou bastante tempo, né, Tati? Para a gente poder trocar ideia, conversar um pouquinho, falar, vamos nos apresentar? Eu acho interessante, assim, até para a gente trocar mesmo, né? Às vezes, em algum momento, trocar artigos e tudo. Eu acho interessante que a gente se apresente. Eu vou começar me apresentando, tá? Então, eu sou Renata, sou pesquisadora aqui, da temática voltada para diversidade e inclusão, é, inclusão de pessoas, mais especificamente, né, de pessoas com deficiência. Também trabalho com a temática das ODS, né? Da Agenda 2030, gênero, raça, e sou aqui da PUC Minas. Ok? Aí eu gostaria que cada um se apresentasse rapidinho e aí nós vamos, a gente já vai conversar sobre os artigos. Pode ser assim, gente? Pode? Então tá. Tati, quer se apresentar? Pode ser. Boa tarde novamente. Meu nome é Tatiane, né? Novamente. Sou pesquisadora pela Universidade Federal do Ceará, mestrada no programa de pós-graduação em Administração e Controladoria. Estudo a área de sustentabilidade, agora em internacionalização. O meu viés agora está mais ligado aos créditos de carbono, que está ligado à minha dissertação. Esse, eu tenho aqui o parceiro de trabalho, que é o professor Riquelme, que ele trabalha em conjunto, a gente faz vários trabalhos também ligados a energias eólicas. Eu inicialmente fiz também algum ligado ao hidrogênio verde, H2V. E posteriormente desse trabalho, eu estou pretendendo levar essa questão do network e do quanto que o crédito de carbono ele pode ser favorável ou não. Porque tá tendo até um questionamento, até na COP, porque o crédito de carbono, ele é tipo como se fosse uma venda, né? Aí as empresas vão continuar ainda emitindo CO2, vão só comprar crédito de carbono. Eu acho que o trabalho está tendo relevância por conta disso. Entendi. Ah, Obrigada. obrigada. Suzane? Olá, gente. Então, sou Suzane, né? Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado em administração. Eu sou servidora, administradora na UF e sou professora também, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio de Janeiro. Eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água, porque está todo mundo falando que a área de pesquisa de vocês é de sustentabilidade. Não é o meu caso. Na verdade, eu sou da linha de organizações, meu doutorado terminei acho que em 2021, né? Acho não, porque para mim parece tão recente, mas já passou tanto tempo. Mas, assim, a minha discussão em geral, em organizações, é em torno de identidade, o trabalho como fonte identitária, sense-making, liderança. Só que eu quero entrar nessa seara da sustentabilidade, que eu acho bastante relevante, e até por isso eu optei por fazer uma revisão de literatura, justamente para poder começar a me apropriar dessa área, né? Então é isso, eu não sei se eu tenho mais nada para falar, pelo menos não por enquanto. Não, tá ótimo. Excelente. Riquelme? Oi, pessoal. Já, como falei, eu sou o Riquelme. Atualmente eu faço mestrado em Administração e Controladoria aqui no PPAC da Universidade Federal do Ceará. Sou colega da Tati aí já há quase 2 anos, estudando junto e pesquisando juntos também. Em relação ao meu perfil de pesquisa, eu pesquiso sobre negócios internacionais e sustentabilidade. E aí, dentro desse eixo, eu estou estudando sobre o papel das multinacionais na chegada dos parques eólicos offshore aqui no Brasil. Então, minhas pesquisas se relacionam especificamente nesse ponto. Estou desenvolvendo agora na dissertação, então, esse é um dos trabalhos da minha dissertação, mas também já estudei muito. Estou querendo propor um framework para tornar mais sustentável essa chegada das multinacionais, das eólicas aqui também. E, além disso, eu faço parte do Interlab, que é o laboratório de pesquisa em estratégia de negócios internacionais aqui, junto com a Tati também. A gente é da mesma orientadora, então as nossas pesquisas são bem semelhantes, assim. E estou aí na reta final do mestrado, já concluindo a dissertação também. Que bom. Parabéns.
Bom, então, agora, gente, eu fiz algumas as anotações enquanto vocês estavam apresentando, porque acaba que vocês já responderam até algumas perguntas que eu ia fazer. Então, eu vou seguir a ordem, tá, das apresentações. Agora é Suzane, que falou, então, sobre o artigo Sustentabilidade em Gestão no Brasil, né? Suzane, primeiramente, né, mais uma vez, parabéns pelo artigo. De fato, eu percebi, né, por ser uma revisão, eu vi que ele é bem denso, metodologicamente bem rigoroso, né? E ele tem um potencial grande aí para um debate crítico mesmo, né? Que vocês realizaram uma revisão, realizou uma revisão sistemática com 38 artigos nacionais, né, publicada aí nesse período dos 10 anos, e trouxe esses 4 eixos aí de modelo global de sustentabilidade, né, contexto territorial, manifestação de tensões e estratégias de mediação. E esse trabalho eu vi que ele evidencia que os ODS são amplamente utilizados como referência normativa, mas que muitas vezes de forma simbólica e descontextualizada, né, sem adaptação às dinâmicas locais. Eu trago isso também um pouquinho sobre trabalho decente, eu trago isso na minha tese, que eu defendi há pouco tempo, do doutorado, sobre o trabalho decente para pessoas com deficiência intelectual, assim, né? Como que é a percepção do trabalho decente para essas pessoas. Então, é bem diferente, realmente. Então, eu vi que acaba casando, assim, que você fala, né? O seu artigo acaba revelando aí um caminho possível para uma sustentabilidade territorializada, que eu notei aqui, enraizada aqui na participação e nos saberes comunitários. E aí, eu trago algumas reflexões, que aí, assim, não seria. Bom, uma seria uma pergunta assim: o que que você acha assim, como equilibrar a força normativa dos ODS com a autonomia dos territórios? Porque essa tensão ela parece ser central aí, sabe? Que se de um lado a necessidade dessa padronização global, do outro existe essa urgência de reconhecer essas práticas e essas racionalidades locais, assim. Então, você chegou a pensar nisso, Eu Suzane? vou tentar responder. Vamos como uma Tá. diretriz, um norte muito importante, né, para quase como se fosse um alinhamento para todo mundo estar com esforços na mesma direção, né, no mundo, nos países. Só que eu acho que ainda mais importante é justamente esses saberes locais, essas técnicas e essas especificidades locais serem respeitadas. Entende? Eu acredito que é um norte, é uma orientação, mas mais importante ainda são essas coisas, esses saberes territoriais e especificidades, né? Porque tem coisas que realmente não dá para aplicar. Por exemplo, tem um caso lá de um sistema único de saúde, em que a política segue uma lógica de centralização, só que no território amazônico, em que você tem regiões que o acesso é difícil, né, demais. Então, vem a comunidade, entra nessa tensão, no caso com a agente governamental local, para falar, cara, não dá, por exemplo, para a gente ter um centro de parto, né, para parto, né, ter bebê, centralizado na cidade e não ter um atendimento descentralizado que consiga realmente levar esse serviço para determinadas regiões lá, né? Estava tendo mortandade de crianças e tal, porque eu não conseguia chegar até lá. Ou seja, realmente não dá para aplicar. Tem algumas métricas que não dá para aplicar a determinadas realidades. Então, acho que o mais importante é a realidade do que o modelo até. O modelo é uma diretriz, é um norte. Super importante. Até em termos mesmo de educação e tudo mais. Mas o mais importante é a necessidade local, é a realidade local. Então, aí pensando nisso, Conseguir responder, né? sim, porque eu fiquei pensando assim num possível modelo de indicadores híbridos, porque os indicadores, igual você falou, né, eles são necessários, né? É importante mesmo, né? Mas aí então seria possível então propor um modelo de indicador híbrido que acabe unindo então essas metas globais e métricas globais e métricas locais.
né, para Uhum, poder criar, então, essa sustentabilidade territorial de forma mais justa e inclusiva, uhum. né? E aí, Inclusive, acredito que dá até para você fazer um depara, né? Você pegar um indicador, esse indicador aqui é do modelo global, na verdade a gente traduz ele através desses outros indicadores assim, e justificar esse depara. Né? E falar, isso aqui não faz sentido para essa realidade por conta disso, 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 aqui faz mais sentido, né? Algo desse tipo. e aí eu sempre me pego pensando assim, porque eu sempre trabalho, eu me formei mais velha, gente. Então, assim, eu tive a oportunidade de, por exemplo, eu fui gestora administrativa e eu estava em formação ainda, porque eu fiz sou bacharel em administração, mestre em administração e doutorado em administração. Então, assim, eu consegui muito ver a teoria e a prática andando junto, assim, eu tive, de certa forma, isso para mim foi positivo, tá? Então, assim, eu consigo visualizar isso, como é que as universidades, né, como é que as nossas pesquisas e as redes de pesquisa, igual, né, a Tati e o Riquelme participam, poderiam atuar aí como mediadores entre esses dois níveis aí, né, transformando a ciência em instrumento de tradução entre as agendas globais e essas realidades locais, né? Então, assim, eu achei muito bacana. Mais uma vez, eu parabenizo vocês aí, você pela consistência teórica, né, e pela atualidade do tema aí. A pesquisa acaba nos convidando mesmo a pensar, né, a sustentabilidade não como um modelo a ser replicado, mas como um processo de negociação permanente aí entre saberes, territórios e políticas públicas, né? E aí eu abro espaço, gente, para você, Suzane, se quiser falar mais uma coisa, Tati, Riquelme. Então, isso que você falou foi o que eu falei no início, né? Eu não sou ainda desta área, estou me interessando. Na verdade, essa área está me puxando para ela, porque eu fui convidada para um projeto de extensão, porque, justamente, eu sou administradora também, sou técnica, né? Sou TAI, a famosa TAI. E aí, eu trabalho na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. E o professor lá me chamou para trabalhar no projeto de extensão com ele, e que eles fazem várias coisas. Eles desenvolvem materiais alternativos para construção, capacitam comunidades nesse tipo de construção, eles ajudam com assessoria técnica para formalizar quilombo urbano. Então, eu estou buscando compreender melhor, né, essa realidade da sustentabilidade, dessas práticas, economia circular no próprio quilombo também, economia solidária, a questão da não autossuficiência alimentar, não, soberania alimentar, e aí eu vejo justamente esses modelos globais servindo como norte, mas eu vejo como eles se apropriam desses modelos e como é na vida, né, no cotidiano, na prática. Isso Né? mesmo, Então, eu estou procurando me aprofundar nessa área, né? Ainda estou aprendendo. está indo muito bem. E eu também estou nesse caminho, né? Igual eu falei, minha temática é outra, mas eu também trabalho a economia circular. Tá muito bem. Riquelme, você levantou a mãozinha? Eu vou fazer só dois comentários sobre o trabalho da Suzane, mas primeiramente parabenizar, acho que tá muito bom assim a parte teórica, realmente. Eu particularmente gosto muito de ler artigos teóricos, porque a gente consegue de fato mergulhar na literatura, e eu acho que esse trabalho trouxe bem. E aí tem dois pontos que eu anotei aqui, porque eles são pontos que me interessam e até para coisas que eu já desenvolvi também, assim, dentro da dissertação. O primeiro é sobre a exclusão dos atores locais, e aí eu acho que isso é muito interessante quando a gente trabalha dentro dos ODSs, porque vem muito aquele discurso de sustentabilidade, que a gente precisa trabalhar, só que às vezes a gente não consegue enxergar toda a cadeia da sustentabilidade. Então, acho que a partir do momento que tu traz isso para o teu artigo, traz até um peso crítico muito grande, porque acaba que a gente que está no meio da academia, assim, no fim das contas a gente quer publicar e algumas coisas a gente sabe que não é publicada se a gente levar ao pé da letra. Então, acho que isso foi muito bom, trouxe, pelo menos para mim, eu gostei muito de ver. E o segundo ponto é no tópico que você traz da atenção entre o global entre o global e o local. E aí, isso foi muito de encontrar algo que eu estou desenvolvendo na minha dissertação, junto com a minha orientadora, que a gente tá tentando levantar a literatura, a gente vai até apresentar uns artigos também no EGEMA, que envolve essa temática,
que é o conceito da sustentabilidade global, que é ver justamente sobre como que as coisas globais impactam a parte local, assim. E aí a gente fez um levantamento da literatura, e isso eu trouxe já, a gente trouxe na minha dissertação para qualificar, e ver que não, esse não é um conceito institucionalizado. Então a gente está lutando agora para publicar isso, para justamente dar um ponto de partida, assim. Então acho que vai muito de encontro ao ponto que você trouxe, e aí se depois você quiser trocar uma ideia sobre isso, conversar sobre o ODS, como se alinhar, a gente pode até conversar também, que eu acho que dá para a gente juntar muitos pontos aí para desenvolver e quem sabe aí ser até pioneiros também nessa temática. Muito bom, obrigada pela seus comentários. Então, gente, obrigada, Riquelme. Dando sequência à nossa sessão aí, o artigo, agora a gente vai falar do artigo, seria o meu, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Eu fiz algumas anotações, algumas coisas você esclareceu durante a sua apresentação. Eu achei que você deu alguns focos bem interessantes durante a apresentação. Eu vou falando, eu notei várias coisas, mas vou tentar dar uma resumida aqui. Primeiro, queria parabenizar pela relevância, né, do artigo, que de fato você foi uma lacuna, que você encontrou apenas 3 artigos sobre as catadoras no Brasil, né? Então, a relevância, né, em relação a esse recorte de gênero, raça que você fez, rigor metodológico também, né? Você faz também uma crítica à questão da circularidade superficial e do greenwash, né, durante lá o referencial teórico. E aí, a única coisa que eu fiquei um pouco assim foi em relação aos dados, porque nos dados, mas eu acredito que seja uma questão da sua fonte, né, que foi uma fonte secundária, não apresenta o recorte de raça, né? Aparece o recorte de gênero, mas não das regiões, o recorte aparece ali, no caso, a diferença salarial também, né, pelos estados, mas não aparece esse recorte de raça. E aí, assim, não sei, só talvez uma sugestão, não sei se fazer entrevistas qualitativas com essas mulheres negras, se isso ajudaria a resolver essa questão dos dados, não ter esse recorte, os dados especificamente, né? Apesar do artigo ter esse foco. E aí foi isso, as outras coisas você acabou passando, que deixou mais evidente aqui, essa questão até que você menciona, estou vendo aqui as anotações, que você menciona da perspectiva feminista, achei isso bastante interessante, eu acho que você aprofundou mais essa questão, inclusive, na apresentação, né? Então, era só isso mesmo. E parabéns aí pelo artigo, muito bom. Obrigada. Então, dando continuidade, gente, a gente vai falar do terceiro artigo, que é das redes de relacionamento, né? Bom, o que eu notei desse artigo? Ele discute esse tema que é essencial, né, para compreender essas dinâmicas da gestão contemporânea, em um cenário, então, que a cooperação e as competições elas acabam se sobrepondo, né? Compreender essas relações é fundamental para poder pensar esses modelos mais equilibrados de governança e sustentabilidade. Os autores eles realizaram um estudo múltiplo de casos, né, em organizações diferentes, de portes e setores, e analisando aí como as relações de dependência e poder influenciam os resultados e as estabilidades das parcerias. Esse artigo ele acabou identificando aí 3 dimensões centrais, que é a interdependência, peraí, que eu anotei, interdependência simétrica, legitimidade institucional e o mecanismo de confiança e reciprocidade. O estudo acaba combinando, então, eu vi também, né, que combina autores clássicos de rede, né, como Granovetter, Power, Burt, e aí eu trago uma reflexão que é como equilibrar poder e dependência em redes formadas por organizações de tamanhos e recursos tão diferentes. Que eu vi que vocês trouxeram. A cooperação ela é realmente possível quando há essa assimetria estrutural. Às vezes vocês nem precisam responder, tá, gente? Mas é porque é algo assim que me veio assim à mente assim.
Tem como fazer isso, sabe? Tem uma forma de conseguir esse equilíbrio? E o outro seria, os autores eles enxergam a confiança como um mecanismo capaz de neutralizar o poder, ou apenas como uma ferramenta que o torna mais aceitável. Fiquei na dúvida. Aí, se vocês puderem responder uma das duas. Eu vou responder as duas. Em relação à parte do conflito, né, vamos lá, entre o maior e o menor, a gente tem uma série de debates. A gente consegue ver que a COP30 traz isso, certo? Outras reuniões, tanto que tem um quadro, no próprio trabalho tem um quadro, né, de vários eventos que ocorreram anteriormente, certo? Todos eles trazem o viés entre o maior, aquele que é maior, e o menor. É tanto que todo no decorrer da história, se você for prestar atenção, quando se criou a normativa do crédito de carbono, ele elencou que apenas os países desenvolvidos teriam que aderir, na parte de regulamentação, certo? Aí os países subdesenvolvidos não precisavam aderir, certo? Aí somente o Brasil, que é subdesenvolvido, agora, em 2024, veio aderir. Eu vejo isso como um passar do tempo e como se fosse um grito da sociedade. Que, por exemplo, a gente sabe que o maior já está sendo visto isso, certo? Que precisa se ver a questão dos créditos de carbono e tal. Agora a gente também está vendo com que a COP30 está sendo aqui no Brasil. Eu acho que o que pode estar amenizando isso entre o maior e o menor são essas junções, são esses eventos que têm que ser ocorrido não apenas de ano em ano ou de tanto e tanto tempo, eles têm que ser continuamente. E também a gente vê que a academia está entrando e está fazendo esse papel também, e que é o mais essencial. Que eu vejo, é tanto que uma coisa que eu digo é que a academia é a voz da sociedade no Uhum. meio do mais alto, né? Porque a gente vê que os trabalhos, eles são publicados, apesar de a gente achar que apenas os pares estão lendo, um ou outro trabalho, ele está tendo uma reflexão de forma jornalística, que eu posso dizer, que traz a Sim. sociedade também a pensar. Eu acho que é isso. Só me repete a segunda pergunta, que eu não me lembro mais. A segunda, no caso, é só mesmo assim, porque eu vi que vocês acabam trazendo a confiança como um mecanismo capaz de neutralizar o poder aí, né? Ou apenas, ou no caso, a confiança seria apenas como uma ferramenta que torna mais aceitável, assim. Ele está mais como uma ferramenta, tanto que quando eu coloquei no framework, ele se tornou uma ferramenta, porque é algo que tem que ser analisado com cuidado, porque quanto mais se vender crédito de carbono, mais vai existir a assimetria e a questão da confiança. Quanto mais se Exatamente. faz uma coisa, mais se descobre o que é necessário, né? É tipo, quanto mais Aham, a gente vai dizer alguma coisa, mais a gente vai descobrindo lacunas e o que precisa ser melhorado. exatamente. É isso, você já havia até respondido durante a sua apresentação mesmo. Obrigada, Tati. E agora, então, a gente vai, né, pro artigo do colonialismo verde e sustentabilidade local no setor de energia eólica, offshore, que é extremamente atual e conceitualmente muito sofisticado, viu, gente? Parabéns mesmo para vocês. Esse artigo ele acaba convidando também na reflexão sobre uma questão emergente e crucial, né, que é essa transição energética apresentada como uma solução sustentável, que pode reproduzir dinâmicas coloniais sob uma nova roupagem verde. E aqui, gente, eu estou falando na mesma esfera, na mesma cadeira que a Suzane. Eu não tenho conhecimento e da forma que vocês escreveram e da forma que o Riquelme, no caso, apresentou o trabalho, faz com que ficou didático, sabe? Ficou de fácil compreensão. Então, assim, a pesquisa ela propõe uma revisão narrativa, né, sobre o papel das multinacionais nessa cadeia global da energia eólica, traz essa uma agenda estratégica, né, mas, de certa forma, bem desigual também.
E aí, então, a síntese desse artigo, ele revela como as grandes corporações do setor eólico reforçam as simetrias tecnológicas e econômicas entre o norte e o sul global. E essa análise mostra que cerca de 90% das patentes e componentes de alta tecnologia, elas estão concentradas em países desenvolvidos, enquanto as nações periféricas ficam com a etapa de baixo valor agregado e maior impacto ambiental. E aí, é uma provocação. O artigo também evidencia, né, o fenômeno do colonialismo verde, em que projetos sustentáveis são implantados sem a escuta ou a participação efetiva da comunidade local, reproduzindo uma exclusão, né, que a gente já sabe que é histórica, como foi observado aí nos casos do Ceará e de outros países africanos que vocês trazem. É, teoricamente, inclusive, o texto é muito consistente ao articular essa questão do colonialismo verde, a justiça energética, sustentabilidade local, né? E aí, a provocação é como repensar essa governança global da energia para evitar que a descarbonização se torne uma nova forma de dependência. É possível, então, a gente falar em sustentabilidade local sem redistribuir poder e conhecimento? Riquelme, é para você. Ok, muito boa essa pergunta, inclusive pergunta de pesquisa até, porque o que que acontece? Quando a gente olha para essa cadeia, a gente vê que tem muitos atores envolvidos. Então aí a gente primeiro, pelo menos nos meus estudos, o que que eu estou indo assim pelo caminho de pegar a teoria do triple bottom line, então analisar como é que vão ser os potenciais impactos no eixo econômico, social e ambiental, e ao mesmo tempo que eu ver quais são os potenciais impactos da chegada dessas eólicas, das multinacionais, e quais são os riscos, também ver quais foram os que já aconteceram com as eólicas onshore. Então, hoje a gente tem uma oportunidade de não repetir o erro que aconteceu, porque a partir disso a gente vai conseguir ver onde que está o conflito de interesse, para a partir disso a gente conseguir equilibrar e fazer com que esses efeitos eles sejam distribuídos ao longo da cadeia, assim. Então, Exato. até convido vocês também, se vocês forem participar do EGEM, acredito que falaram que não é muito da sustentabilidade, o EGEM é mais de sustentabilidade, mas lá eu vou apresentar uma proposta metodológica que é justamente de como que deve ser esse equilíbrio. É um framework que eu estou propondo lá e que eu estou validando na minha dissertação. Eu entendi. Acaba que vai romper esse monopólio tecnológico das multinacionais, então, né? A Isso, ideia seria romper isso. isso. Porque quando as Entendi. multinacionais, quando elas vêm para cá, na verdade, quando elas vão para qualquer país, até a gente tem o modelo Olin, que ele fala isso para a gente, que elas já vão com interesse em monopolizar aquele país. Então, a gente tem que analisar, tem que fazer elas enxergarem também, de alguma forma, a parte da sustentabilidade como estratégia para elas, de valor. Porque se elas não enxergarem isso, vai continuar o monopólio. E a gente só consegue enxergar isso estudando os riscos, os potenciais impactos e dando para elas mesmo assim, falando, olha, o caminho é esse, vocês precisam ir por esse lado para não afetar as comunidades, porque senão vai acabar se repetindo e virando um círculo. Mas aí na sua resposta, então, você já me fez pensar outra coisa. O colonialismo verde, então, ele seria um novo paradigma assim de análise do capitalismo contemporâneo? Ele substituiria a antiga lógica aí do extrativismo por uma dominação sustentável aí? Acredito que substituir é um termo muito forte, mas o colonialismo verde ele procura trazer uma visão mais atual, olhando só para a parte mesmo ambiental, digamos assim. Então, enquanto o extrativismo ele olha para outras formas de mão de obra, o escambo também que foi feito, tudo mais, o colonialismo verde não, ele olha para a parte do extrativismo verde. Então, as eólicas vindo e privatizando as praias. Isso já entraria na parte do colonialismo. Então, eles impondo discursos em meio às comunidades locais, então não levando em consideração as comunidades que vivem daquilo e que já estão ali desde o início. Então, isso seria uma forma de colonialismo verde, olhando mais para a questão da natureza mesmo. Entendi. Nesse caso, energia limpa não é necessariamente energia justa, né? Isso, É, exatamente. Entra ali entendi. o trade-off, né? É, entendi. Bom, gente, alguém tem alguma ponderação, alguma pergunta? Gente, para a Tati, eu acho que eu não perguntei se alguém queria fazer alguma pergunta para ela.
Se alguém quiser, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos. Bom, Eu fiz algumas anotações aqui, e aí é para a Tati e para o Riquelme, né? Porque esse último que ele apresentou é dos dois também, né? De uma terceira pessoa, da orientadora, né? Eu coloquei aqui, assim, como contribuições, né, do artigo, justamente questionar se a retórica verde como uma solução neutra e universal, né, que é uma coisa que aparece um pouco no meu artigo também, mas no caso do artigo deles, isso fica mais evidente por conta da apropriação corporativa do discurso ambiental, né, como forma de dominação econômica e tecnológica. E aí, né, deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Algumas contribuições do artigo, transparência, sistematicidade na questão da metodologia. E aí, o único ponto também que eu senti um pouco de falta, e também eu coloquei isso no artigo da Renata, é a questão das práticas de enfrentamento, em ambos os casos, né? É bom destacar, porque de maneira geral, a gente sempre coloca as nossas fragilidades, nossas como sul global, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente ressaltar também as nossas práticas de enfrentamento. No caso das mulheres negras, as catadoras, né? E no caso também dessas populações que estão sendo afetadas por essas offshores. Mas é só isso, os dois artigos ótimos e tal, só tem que fazer algumas considerações mesmo. bom, gente, eu queria sugerir então agora só mesmo uma fotografia, se alguém puder. E eu gostaria de agradecer, então, que nós concluímos essa sessão, né? Nós trouxemos, eu acho que cada um trouxe assim, contribuições bem valiosas. Nós vamos sair daqui com reflexões, né? Como a sustentabilidade e as relações organizacionais aí podem ser repensadas de maneira crítica, né? E colaborativa. Eu acho que pelo meu artigo vocês devem ter visto que eu sou bem crítica mesmo, assim, eu tento compreender mesmo, e que essas ideias apresentadas aqui possam nos inspirar, né? E inspirar essas novas conexões e parcerias de pesquisa. Eu vi que a gente já iniciou ali trocando e-mail, eu até mandei meu número de celular, e aí, se vocês quiserem trocar, né? Conversar. Estou à disposição aí para parcerias também de pesquisas, tá, gente? E aí a gente podia fazer uma fotinha? Todo mundo concorda? Então tá. Sorrindo, Eu concordo. concorda? Como que a gente pega a foto depois? Eu vou mandar no grupo aí de uma vez. Vamos ver se. Para mim tá aparecendo a Suzane. Ah, tá, entendi. Deixa eu Para mim tá parecendo você no meio. Deixa eu compartilhar a tela do SEMEAD. Deixa eu ver se tem alguma tela aqui que a gente pode compartilhar. Colonialismo. Ah, não vai dar. Vai sair assim mesmo. Então, um sorriso aí de todo mundo. Oi? Prontinho. Você quer tirar? Podia ter aquela forma de colocar todo mundo na tela, né? Mas é porque no Zoom acho que não tem. No Meet geralmente você consegue fazer Eu isso. não sei. Alguém aí sabe, gente? Eu não conheço. Que apareceu. Sim, Lá na parte de cima tem o View, que aí a gente clica e aí coloca na opção de galeria. Na parte de cima. Você quer fazer? Viu? Ah, sim. Aí galeria. Ah, ótimo. Nossa, se eu soubesse, eu participei da terceira sessão. Ai, a Luísa ficou com o olhinho fechado. Vamos tirar outra? Olho aberto agora e todo mundo sorrindo. Aí. Eu acho que eu vou mandar aí no grupo, mas a Tati, eu acho que ela mexeu a cabecinha e ficou com aquela
parecendo. Olha aí. Tá bom a foto ou não? Querem tirar outra? Eu acho que a Tati mexeu a cabecinha assim para trás. Não foi, Tati? Vamos tirar outra, gente, porque senão, né? Todo mundo tem que sair legal na foto. Bora lá. Acho que agora deu certo. Aí. Prontinho. Vou mandar aqui no grupo. Tira uma dúvida, está sendo gravado, mas a gravação não fica disponível para a gente não, é só para vocês, né? Ou vai chegar para a gente a gravação depois? Eu não sei se essa gravação depois fica disponível para vocês. Eu sei que é gravado automaticamente. Você sabe, Tati? Ah, Se todas as Eu pessoas que. não sei informar, mas eu acho que fica só para eles. Eu não sei informar. deve ser muito difícil compartilhar para tantas pessoas assim, é só curiosidade mesmo. Eu acho que é só mesmo para eles. Então tá bem, gente. Muito obrigada, tá? A cada um de vocês. Um abraço grande. Depois vocês vêm para Minas comer um pãozinho de queijo, um docinho de leite, um torresminho, tá bom? Obrigada, gente. Eu queria só pedir Beijo. com que respondam o questionáriozinho que foi colocado. Isso, Agradeço. por favor. Tá Tá bom? bom, Obrigada. tchau, pessoal. Abraço, um beijo para Ah, cada um. tá. Obrigada, Tati. Tchau, gente. Tchau, tchau.